Na apresentação de hoje eu vou falar um pouco sobre os desafios de integrar sistemas. Falarei sobre os pilares de uma integração de sucesso, vou explicar o que é integração híbrida, apresentar o projeto Apache Camel e falar sobre como ele te auxilia a implementar os pilares de integração. Depois, vou fazer uma demonstração de um sistema desenvolvido com Apache Camel e mostrar as funcionalidades de observabilidade do Camel em execução e uma breve amostra do código que dá suporte a elas. Meu nome é Otávio Rodolfo Pischi, eu sou Principal Software Engineer no time de integração da Red Hat, sou committer e membro do PMC do projeto Apache Camel. Nesse projeto, trabalho principalmente com o Camel Core, Camel Key e o Camel Kafka Connector. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, deixo o meu perfil Otávio021 no Twitter e ORPischi no LinkedIn e GitHub. Hoje em dia, quando desenvolvemos alguma aplicação, quase sempre ela depende de banco de dados, serviços externos, APIs, clouds ou de sistemas legado, sistemas que são incapazes de mudar. Podemos dizer que os nossos sistemas raramente estão sozinhos. Não é fácil garantir que os nossos sistemas trabalhem bem em conjunto com os sistemas dos quais eles dependem. Para isso, você precisa ter pilares sólidos que garantam o sucesso da sua integração. Eu vou falar sobre esses 5 pilares. O primeiro deles diz respeito à conectividade. É preciso garantir que nossas aplicações conversem entre si. Os desafios são grandes mesmo nos casos mais simples, com apenas 2 sistemas. Protocolos, formatos de dados, modelos de comunicação e muitas outras coisas podem ser diferentes. Como em qualquer aplicação, a arquitetura e o design são fundamentais para garantir o desenvolvimento adequado da solução. Elas também são responsáveis por estabelecer as bases para as mudanças do futuro. Em integração, também precisamos prestar atenção nos requisitos de comunicação e modelos de trocas de dados que definem como os pacotes de dados fluem de um ponto a outro. É com foco nisso que os padrões de integração foram desenvolvidos. Eles definem soluções reutilizáveis para problemas comuns de integração de sistemas. Os padrões de integração são uma peça importante desse pilar. Muitas vezes, itens de infraestrutura podem delinear o resultado final de uma integração. Conhecer os requisitos, funcionalidades e limitações da infraestrutura onde sua integração vai rodar pode te auxiliar a extrair mais desempenho, melhorar a robustez da solução e evitar surpresas. A partir do momento em que começamos a rodar a integração em produção, precisamos ser capazes de entender o que está acontecendo. É nesse momento que a gente precisa saber responder perguntas do tipo: qual a duração de? Qual a quantidade de eventos? Quantos recursos estão sendo processados? Para isso, a gente precisa ter visibilidade operacional da nossa integração. Ferramentas de observabilidade permitem que a gente tenha essa visibilidade. O último dos pilares que a gente tem é o da segurança e conformidade. A gente sabe que hoje em dia não dá para colocar nada na internet sem um mínimo de segurança. Aplicações inseguras rapidamente se tornam vetores para agentes maliciosos. Aplicações inseguras colocam em risco o seu negócio, os seus colaboradores, os seus clientes e até mesmo o seu país. Além disso, precisamos garantir que nossas integrações
estão em conformidade com requisitos legais e contratuais. Por exemplo, hoje em dia é muito comum termos leis que regem como podemos coletar, armazenar e transferir dados pessoais. Leis como o GDPR são comuns em muitos lugares ao redor do mundo. Obrigações contratuais também podem ser relevantes em muitos cenários. Restrições nos números de chamadas de API, SLAs e outros podem ser importantes para as nossas integrações. O que é cloud híbrida? Uma cloud híbrida unifica e consolida recursos que envolvem clouds públicas, privadas e infraestrutura tradicional de tecnologia, atuando de maneira transparente. E o que é integração híbrida? Integração híbrida incrementa os padrões, componentes e soluções tradicionais de integração com as funcionalidades disponíveis na cloud híbrida. Desta forma, transportando, roteando, orquestrando e mediando através dos diferentes recursos que compõem a cloud híbrida. Com o objetivo de resolver esses problemas de integração é que o projeto Apache Camel foi lançado lá em 2007. É um projeto maduro, usado extensivamente em produção nas mais variadas indústrias ao redor do mundo. Ainda hoje, permanece como um dos maiores e mais ativos projetos hospedados pela Fundação Apache. A maturidade do projeto fornece uma base sólida que permite ao projeto acompanhar e suportar os mais relevantes avanços nas áreas de desenvolvimento dos últimos anos. Através de subprojetos como Camel Spring Boot, Camel Quarkus e Camel K, o projeto provê soluções para algumas das ferramentas e frameworks mais modernos e inovadores da atualidade. Através dos seus mais de 300 componentes, o projeto permite que o teu sistema integre com os mais variados tipos de plataformas, sistemas e soluções da atualidade. O projeto provê componentes capazes de conversar com sistemas tão distintos quanto Twitter, Facebook, Salesforce, bem como sistemas tradicionais de middleware, como Apache ActiveMQ, Apache Artemis, Apache Kafka, Apache Pulsar e muitos outros. E de que forma isso é possível? O projeto permite que você use linguagens de domínio específico, DSLs, para definir rotas. Essas rotas são utilizadas para descrever as ligações entre um ponto A e um ponto B. Essas rotas usam os componentes para consumir e produzir dados. E isso é possível sem que seja necessário acoplar detalhes específicos de cada sistema, seja no transporte ou no processamento dos dados. No exemplo, mostra uma rota que consome do tópico goals de uma instância qualquer do Apache Kafka e mostra o conteúdo obtido no log. Como em qualquer outra aplicação, arquitetura e design são pilares fundamentais para garantir o sucesso. Não seria diferente com integração. Porém, em integração também precisamos levar em conta os desafios relacionados a fazer sistemas diferentes conversarem entre si. Para isso, temos os padrões de integração. Esses padrões fornecem soluções reutilizáveis para problemas comuns de integração. E é através deles que podemos resolver de maneira eficiente desafios relacionados a estilos de comunicação diferentes, transformação, gerenciamento, roteamento e muito mais. O Camel permite que você use linguagens de domínio específico para descrever os padrões de integração. Este exemplo mostra a implementação de um padrão chamado roteador baseado em conteúdo. Este padrão é utilizado para definir o destino de um dado baseado no seu conteúdo. Neste exemplo, estamos roteando uma mensagem vinda do Kafka em formato XML
a partir da avaliação de uma expressão XPath. Dependendo do valor do elemento série, mandamos a mensagem para o tópico Goals série A ou Goals série B. A infraestrutura está relacionada tanto à infraestrutura básica necessária para a execução da aplicação, bem como runtime de execução e elementos de cloud híbrida necessários para rodar, executar ou integrar a aplicação. Conhecer os requisitos, funcionalidades e limitações dos elementos de infraestrutura é fundamental para extrair o máximo de desempenho da sua integração, desenhá-la com robustez e conhecer algumas das suas possíveis limitações. Soluções baseadas em Camel podem rodar nos mais variados tipos de runtime. Indo mais adiante, o Camel também fornece componentes capazes de integrar, consumir e produzir dados vindos dos mais diferentes tipos de clouds. O Camel tem componentes para sistemas como AWS SQS, Azure Storage Blob, Google PubSub e muitos outros. Além disso, o Camel também conta com componentes capazes de interagir com plataformas comumente utilizadas em clouds privadas, como OpenStack, Kubernetes e OpenShift. O projeto Camel vem com um conjunto de funcionalidades para suportar a implementação do pilar de observabilidade. A primeira dessas funcionalidades é um conjunto de componentes que permite a coleção de métricas. Através desses componentes, é possível implementar métricas customizadas relevantes para sua integração. Além disso, ao habilitar algum desses componentes, também é possível configurar o Camel para que colete automaticamente métricas internas. O Camel conta com 2 componentes para suportar funcionalidades de rastreamento, tracing e telemetria. Através do Camel Management, é possível habilitar um conjunto muito mais amplo de estatísticas. Graças ao padrão JMX, qualquer dependência utilizada pelo projeto pode automaticamente ser capaz de prover todo tipo de estatística, desde que ela suporte este padrão. Através deste componente, também é possível obter informações da JVM. Habilitar essa funcionalidade no Camel não poderia ser mais simples. Basta adicionar a dependência no projeto. O último dos pilares é suportado por funcionalidades específicas atuando em camadas diferentes da integração: autenticação e autorização, formatos de dados e criptografia, bem como funcionalidades específicas de componentes e configurações, oferecem diversas maneiras de garantir a segurança e conformidade da sua integração. Agora eu vou fazer uma demonstração. É um pouco complexo, então não vai dar para mostrar todos os detalhes. A ideia é mais ou menos a seguinte: um sistema que recebe as informações de um repositório Git e gera um QR Code para cada um dos commits daquele repositório. Os usuários podem usar esses QR Codes para customizar stickers e camisetas, promovendo seus projetos favoritos. A infraestrutura do projeto é toda baseada em projetos de código aberto. O sistema usado nessa demonstração foi desenvolvido usando Apache Camel para orquestração, roteamento e mediação dos eventos, Apache Kafka como plataforma de streaming de eventos e o Apache Cassandra como plataforma para armazenamento dos dados do sistema. Nessa demonstração, estamos usando 2 ferramentas para dar suporte às funcionalidades de observabilidade, o Prometheus e o Grafana. O Prometheus é uma ferramenta de código aberto para monitoramento de sistemas e emissão de alertas. Nesta demonstração, ele está configurado para coletar as métricas expostas por cada uma das instâncias dos sistemas rodando Apache Camel. Ao habilitar componentes como Camel Management, nós temos acesso a uma ampla variedade de métricas, incluindo métricas internas do Camel,
de componentes e dependências utilizadas no sistema, bem como da JVM. O Grafana é uma ferramenta para análise e visualização de dados. Ele é capaz de consumir dados de diversas fontes, incluindo o Prometheus. Nessa demonstração, o Grafana está configurado para acessar os dados expostos pela instância do Prometheus. No momento, não há nada sendo processado no sistema. Desta forma, as únicas métricas mostradas são de algumas rotas de checagem de dados e de informações. Por exemplo, rotas que verificam se o sistema está rodando. Agora, vamos rodar uma transação de exemplo. Para isso, vamos inserir no sistema o endereço do repositório do projeto Apache Maven Daemon e gerar os QR Codes para alguma das contribuições do projeto. Enquanto o sistema processa a nossa requisição, vamos usar a dashboard do Grafana para verificar como ele se comporta. Dentro de alguns poucos instantes, poderemos verificar um aumento na taxa global de eventos sendo processados. Essa dashboard, específica deste exemplo, usa os dados expostos pelo Camel para visualizar a taxa de eventos processadas por cada rota. Ou seja, podemos verificar individualmente o quão utilizada está sendo cada rota do sistema. Aqui estamos usando as métricas nativas do Camel. Em cenários mais complexos, também seria possível implementar métricas customizadas relevantes para o cenário. É interessante ressaltar também que muitas das métricas nativas do Camel nos permitem ter uma ideia sobre a saúde do sistema e a quantidade de erros nas transações. Vamos verificar se o sistema processou a requisição. Aqui podemos ver que o sistema processou a requisição e foi capaz de gerar o QR Code de alguma contribuição para o projeto. Mas enfim, como tudo isso funciona por trás dos panos? Eu vou mostrar um exemplo da rota utilizada para gerar os QR Codes. Esta rota consome eventos de um tópico do Apache Kafka e usa esses dados para gerar os QR Codes. Vamos avaliar aqui algumas das partes importantes desta rota. A primeira delas diz respeito à configuração do componente Micrometer. Este é um dos componentes de métricas suportados pelo Camel. A segunda é a definição da rota em si. É isso que define o que acontece com os dados a partir do momento em que eles são consumidos do Kafka, incluindo a geração dos QR Codes. A terceira e última parte importante desta rota diz respeito a dois elementos da DSL. No primeiro deles, usamos a Route ID para definir um identificador da rota. Desta forma, podemos identificar mais facilmente cada rota do sistema ao avaliar as métricas expostas. O segundo elemento importante diz respeito ao uso da DSL Threads. Através dessa DSL, podemos requisitar o processamento em paralelo de parte da rota. Uma vez que a gente conhece os gargalos do sistema, podemos fazer uso de funcionalidades como essa para aumentar a escalabilidade da integração. Por último, aproveito para mostrar a configuração do agente JMX do Prometheus. Muitas vezes, as ferramentas de observabilidade podem não ser capazes de utilizar diretamente o padrão JMX. Desta forma, pode ser necessário configurar um agente da JVM para fazer esta ligação. Integração é difícil.
Tem uma série de pilares que você precisa implementar para garantir a robustez de uma solução. O Camel tem um conjunto de funcionalidades bastante maduro que te suporta na implementação desses pilares, incluindo um conjunto robusto de funcionalidades de observabilidade. Desta forma, as integrações rodando Camel fornecem os dados necessários para identificar possíveis gargalos no sistema. Com essas informações, é possível usar as inúmeras funcionalidades do Camel, da DSL e de seus componentes para ajustar os parâmetros necessários para melhorar o desempenho ou escalar a integração em qualquer cenário.